Fala pessoal, tudo bem? Aqui é João Ramalho, eu sou mentor de expansão mercadológica e negócios internacionais do Mentoring Team, que é um programa de parceria entre a SECT, Senai e FAPEAL, que busca dar apoio e dar mentorias a empresas de base tecnológica. Hoje teremos como tema as fusões e aquisições na prática. Vamos focar principalmente na perspectiva de quem busca uma venda de participação, seja total ou parcial. E a gente vai tentar buscar entender cada etapa envolvida nesse processo. As fusões e aquisições, muito mencionadas também como pela sua sigla, M&A, de Mergers and Acquisitions, são estratégias empresariais que envolvem a união entre empresas ou a compra total ou parcial de uma empresa pela outra. Na perspectiva ali de um empresário, vamos supor, você tem uma empresa que tem um porte relevante e aí você pode ter, por exemplo, um problema de sucessão, você pode querer investir em outros negócios, diversificar seu patrimônio, e aí você buscaria uma venda total. Mas você também pode querer buscar uma venda parcial. Às vezes você está pensando na entrada de um sócio estratégico, pensando na entrada de alguém que possa acrescentar no negócio, executar um plano de crescimento para outras regiões. Então você buscaria ali uma venda parcial da participação societária. E a outra possibilidade seria a fusão da empresa com outra empresa, de forma que o ganho de sinergia, na integração dessas duas empresas, tornem elas em conjunto mais valiosas do que a soma delas duas em separado. Então, a aula de hoje vai buscar dar noções introdutórias desse processo e ajudar você a entender como funciona cada etapa. O primeiro ponto, e o mais importante, é a contratação de uma assessoria de M&A. Existem empresas especializadas em te prestar um serviço de assessoria para te ajudar nesse processo. Então, ele vai te ajudar na busca de compradores, na avaliação do negócio, ele vai coordenar todas essas etapas e vai garantir que tudo seja feito com segurança e com eficácia. E aí, então, a gente vai tentar descrever aí como é que esse profissional vai atuar, como é que ele vai, basicamente, exercer esse mandato de venda em seu nome. E aí, claro que nem todas as transações são iguais, nem todas as empresas têm a mesma necessidade. Empresas de portes diferentes e de tipos diferentes de segmentos vão ter necessidades diferentes no processo de venda, mas a gente vai tentar dar uma noção geral mesmo, mais introdutória, do que é mais comum nesse processo. E aí a primeira etapa, a due diligence prévia. Um processo de due diligence é uma investigação detalhada das contingências e dos riscos envolvidos na operação da empresa. Então, assim, é muito importante que você consiga antecipar quais são os riscos societários, trabalhistas, qual é aquele passivo que existe dentro daquela empresa, para que você, numa negociação, num processo de negociação futuro com um possível comprador, quando ele for fazer a diligência dele, quando ele for fazer a auditoria da sua empresa, você não seja pego de surpresa e que ele encontre um elemento aí que possa atrapalhar essa negociação. Então, é basicamente você ver se a casa está arrumada, você entender como é que está funcionando o seu negócio hoje e ter todas as noções relativas aos problemas que a empresa tem hoje, para que haja mais previsibilidade durante todo esse processo. E aí um outro ponto importante é que essa due diligence vai ajudar na próxima etapa que a gente vai falar aqui, que é a da valuation. A valuation é um processo de estimar o valor da sua empresa. Geralmente existem vários métodos existentes para definir o valor de uma empresa, mas o que o mercado tem como padrão hoje são dois métodos principais: o de fluxo de caixa descontado e a análise de múltiplos. O fluxo de caixa descontado, ele leva em consideração que o valor de uma empresa está na capacidade dela de gerar fluxo de caixa livre para os seus acionistas. Então, o profissional vai fazer ali uma projeção de fluxo de caixa futuro e vai tentar trazer aquilo para o valor presente com a taxa de desconto. A outra metodologia, que é mais simples, mas também é menos fidedigna, é a da análise de múltiplos. A análise de múltiplos, ela vai levar em consideração outras transações que aconteceram no mercado de perfil similar e vai tentar parametrizar aquele histórico de outras transações com o perfil da sua empresa. Vamos supor, você tem uma empresa do setor hospitalar, você tem um hospital e você vai vender aquela empresa para algum grupo de saúde. Você viu que as últimas transações envolvendo hospitais que têm um perfil parecido com o seu foram, vamos supor, foi pago 10 vezes o valor de faturamento anual, ou foi pago 5 vezes o EBITDA anual daquela empresa. Ou então, por exemplo, existe também um pagamento ali, uma noção por leito de UTI que tem disponível, por leito no geral. Foi pago 1 milhão por leito. Então, basicamente, a gente pode traçar um paralelo ali com a avaliação de imóveis que o pessoal faz. Por exemplo, um estúdio no bairro tal está sendo pago ali uma faixa de X reais por metro quadrado. Essa baliza que você vai ter como parâmetro para comparar se a valuation que você fez por fluxo de caixa descontado ou alguma oferta que você recebeu
está dentro do que faz sentido no histórico de negociações similares ali no mercado. E aí, a etapa posterior a essa é a da criação dos teasers. Os teasers são basicamente os materiais com o conceito, com a ideia e com as informações de venda daquela empresa. O profissional primeiro vai fazer um teaser ali conceitual, ele não vai revelar tantas informações sobre a empresa, porque ele não pode levar ao mercado isso tão publicamente, né? No caso, ele vai levar um teaser que não vai dizer exatamente qual é o nome da empresa, ele vai dizer assim, uma empresa do segmento tal, que tem uma faixa de faturamento tal, que atua na região tal, está disponível para uma negociação. Então, se ele vê que existe um interesse daquela outra empresa, daquele possível investidor, aí ele vai fazer um termo de confidencialidade, e aí, assinado esse termo de confidencialidade, que vai dar segurança de que ele pode revelar aquelas informações, aí sim ele vai apresentar um teaser mais aprofundado, que aí vai ter informações mais concretas sobre a empresa, sobre seu faturamento, sobre seu histórico, sobre suas condições operacionais e outros elementos. Criados aqueles teasers, entra a etapa do roadshow. O roadshow é basicamente o momento em que aquele profissional vai prospectar os possíveis compradores. Ele tem os materiais em mãos, então ele vai rodar ali já com a base de contatos e de investidores que ele tem, com empresas que sejam do segmento, que possa fazer ali um sentido estratégico de oferecer aquela proposta. E aí, basicamente, ele vai apresentar aquilo da melhor forma para identificar quem é que faria sentido ou não, quem é que vai ter interesse ou não em avançar num processo de negociação. Dentro desse roadshow, terminado aí esse processo de prospecção, as empresas que estão interessadas ali naquela negociação, naquele potencial investimento, vão enviar as cartas de intenção. A carta de intenção seria basicamente uma manifestação da vontade ali de fazer negócio, de concretizar o negócio com aquela empresa. Então, o que aqui uma carta de intenção vai ter? Ele vai dizer assim, a gente tem interesse de fazer essa aquisição, de fazer essa fusão, ou de fazer esse processo, e a gente pensa em fazer nesses termos aqui. Então, a gente pensa em pagar parcelado, a gente quer que, digamos, o empreendedor fique ainda um ano para ajudar na integração entre os processos, a gente está com esse planejamento estratégico aqui, a gente quer fazer de tal forma, a gente vai dar essa garantia aqui para esse fluxo de pagamento parcelado. Ele basicamente vai dar umas premissas básicas para você identificar se faz sentido ou não você avançar numa negociação. E aí, você como dono da empresa, tendo recebido as cartas de intenções com os possíveis players que você fará contato para concretizar essa negociação, você vai realmente escolher algum que faça sentido e você vai iniciar o processo de negociação por si só. Então, entra naquele jogo de vai para cá, vai para lá, vamos conversar sobre as condições, vamos conversar sobre preço, vamos determinar aqui quais vão ser as premissas básicas dessa nossa negociação. E aí, determinados esses pontos, a gente vai materializar aquilo no memorando de entendimentos, que é a próxima etapa do processo de M&A. No memorando de entendimentos, é definido ali quase como um pré-contrato. A gente vai definir todos os critérios base daquela negociação. Então, a gente vai definir assim, quais vão ser as condições do nosso acordo, né? Quanto é que vai ser pago finalmente? O que é que vai ser entregue? Quais as obrigações de cada uma das partes? Como é que vai ser esse parcelamento? Ou se não vai ter parcelamento? A gente vai dar alguma garantia para esse parcelamento? E até, por exemplo, definir algumas premissas antecipando problemas que possam surgir na auditoria do comprador. Quando a gente for fechar esse negócio, o comprador vai querer fazer uma auditoria para validar se tudo aquilo que a gente está conversando existe ou não, se ela está da forma que eu propus que existisse ou não. Vamos supor naquele exemplo ali do hospital, né? Eu tenho um hospital e eu estou vendendo, e aí durante a nossa negociação eu passei para você que o meu hospital é assim, tem tantas máquinas de ressonância, ela tem tantos leitos de UTI. Aí vamos supor que quando você vai fazer a auditoria, você descobre que, 3 daqueles leitos estão inutilizados. A gente já pode definir ali no memorando de entendimentos, para que esse processo de negociação não fique truncado, né? Vai para lá, vai para cá, já determina o seguinte: se algum leito de UTI que foi prometido ali não tiver em condições de operação, a gente vai descontar 1 milhão por leito. Ou a gente vai descontar o valor, digamos, a máquina de ressonância não está funcionando, cada equipamento que não esteja funcionando, a gente vai fazer um desconto equivalente ao valor daquela máquina. Então, basicamente, a gente vai antecipar, vai tentar fazer uma previsão de problemas que possam surgir ali durante o processo de auditoria, e a gente já vai acordar aqui como é que a gente vai meio que fazer essa negociação, entendeu? Então, a gente já pode antecipar quais seriam possíveis contingências que surgiriam e dar previsibilidade a todo esse processo.
Então, o memorando de entendimentos ele vai basicamente determinar todas as condições que vão ter naquele acordo. E ele vai servir quase como um pré-contrato ali, ele é quase como um pré-contrato. Ele já vai antecipar as questões que vão estar ali no contrato final. E aí, depois de feita essa auditoria do comprador, com o memorando de entendimento já definindo quais são as regras do jogo daquela parte final da negociação, a gente chega finalmente no fechamento do negócio. E aí é importante, não só nessa etapa, mas em outras também, né? Mas aí é importante ter uma assessoria jurídica que vai fazer ali, que vai redigir o contrato de compra e venda, de cessão de cotas. E a gente vai concretizar basicamente aquelas premissas que foram definidas lá no memorando de entendimentos. E aí, finalmente, fechar o negócio. E aí começa um longo processo de integração entre os ativos empresariais ou a transferência daquele ativo para que essa oferta seja concretizada da melhor forma possível. Mas esse é um tema para uma aula futura. Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Lembrando, a gente tratou sobre o processo de fusão e aquisição na prática, a importância de contratar uma assessoria especializada, o processo de valuation, de due diligence, de definir ali os teasers de venda, o processo também de roadshow, as cartas de intenção, o memorando de entendimentos e o fechamento do negócio. Meu nome é João Ramalho, eu sou o mentor de expansão mercadológica e negócios internacionais do Mentoring Team. Obrigado para você que acompanhou a aula até o fim e até a próxima.